Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, começa agora mais uma live FJU, diretamente aqui da Central FJU. Eu tenho aqui comigo nos estúdios o Kaique e a Tainá. Boa tarde. Boa tarde. Eles vão compartilhar a história deles conosco, como superaram. Os dois nasceram na igreja, não foi isso? Mas você chegou a se afastar. Você se afastou? Sim, sim. Também. E qual é a parte mais difícil para uma pessoa que está afastada, Kaique? O que foi mais difícil para você voltar? O mais difícil para mim voltar foi ter a coragem de poder voltar, porque eu sentia muita vergonha. Como eu cresci na igreja, então eu tinha vários amigos, colegas assim, da igreja, então eu sentia vergonha da pessoa que eu estava sendo naquela época. Então eu tinha essa vergonha. Vergonha de voltar e de recomeçar. Isso. E pra você, Tainá? Foi a mesma coisa, pastor. Vergonha? Muita vergonha de que as pessoas vão pensar, do que elas vão falar e de tudo e mesmo que sofrendo, né? Mesmo sofrendo. Porque ambos estavam sofrendo, né? Sim, senhor. E quantos agora que nos acompanham, que você está longe, você está distante e traz dentro de você também essa vergonha. Vergonha de voltar, rever as pessoas, rever os amigos, os conhecidos, o que eles vão falar, como que eles vão me aceitar. Quer dizer, vários conflitos que passam na cabeça de alguém que um dia esteve dentro e acabou saindo por um motivo ou outro, e isso agora não importa para você. Você vai entender através da história deles, do Kaique e da Tainá, o que eles fizeram para vencer a vergonha, vencer os obstáculos e estarem aqui hoje contando da mudança e da transformação que Deus fez na vida deles. Então, se você conhece alguém que está afastado, alguém que está meio, fraco, porque a gente começa a olhar para a pessoa e ela começa a dar sinais. Ela já não vem mais com tanta frequência, ela já não fala com você como falava antes. Você conhece alguém assim? Então faz o seguinte, compartilha esta live com ele. Se você puder compartilhar ou pelo YouTube, Facebook ou pelo Instagram, só vou dar o nome das redes para você. YouTube, Facebook, Força Jovem Universal. Instagram, Oficial FJU. E se ele é daqui da capital de São Paulo, então você pode falar para ele assistir através do canal da TV Templo, canal 10.1 aqui para a capital de São Paulo. Estamos também pela uma plataforma excelente que é o Univer. Nós vamos falar sobre o Univer daqui a pouquinho, porque já estamos dentro do jejum de Daniel e esse jejum tem que fazer um divisor de águas na sua vida. A gente vai falar mais sobre isso aqui na live, então não saia daí. Enquanto isso, compartilha e a gente já volta com as histórias dos dois. Mas eu quero que você preste atenção nesse intervalo, porque fala da Central FJU. Como eu disse para você, estamos fazendo o programa direto daqui e você pode conhecer mais que espaço é esse maravilhoso que foi criado para todos os jovens. Não é só mais uma obra, mas é uma obra que vai alcançar a alma. Esse lugar aqui, a Central FJU, ela é uma extensão da casa do Pai. Poderia me ajudar? Tem fé de conhecer o Polo agora. Existe um lugar pensado especialmente para jovens que querem mais da vida, mais oportunidades, mais preparo, mais propósito. Esse lugar é a Central FJU.
Um espaço totalmente pensado e preparado para jovens de 15 a 25 anos, criado para desenvolver talentos, acolher histórias e construir futuros. Sou professora de inglês na Central da FJU e tenho esse privilégio desde 2008, mas quando a Central ainda nem existia. E como professora voluntária, eu me sinto parte disso, né? Parte dessa revolução de trazer o jovem para conhecer o seu próprio valor, descobrir os seus talentos, multiplicar o que é bom para esse único fim proveitoso. Então, para mim, é um privilégio muito grande. A primeira aula no polo da Força Jovem foi uma experiência inesquecível. Eu lembro que nós entramos no tatame e paralisamos, porque eu já visitei várias academias de Muay Thai e nenhuma academia profissional renomada tem a estrutura que nós temos hoje. Eu nunca visitei uma academia que tem ar-condicionado. Nunca visitei uma academia que tem um banheiro limpo, que tem toda essa estrutura. E academias grandes, profissionais. Então, para nós, foi um impacto ali, foi algo marcante, tanto para mim como para todos os jovens que estavam naquele dia. Aqui, cada jovem é visto, ouvido e incentivado a crescer. Na Central FJU, o desenvolvimento vai muito além da teoria. Oferecemos aulas de idiomas, intensivão para o Enem, instrumentos musicais, audiovisual, artes marciais, teatro e muito mais. Claro, além disso, é o lugar onde nascem amizades verdadeiras. Central FJU é o seu lugar, o lugar onde todo jovem deve estar. Quer saber mais? Então fala com a gente. Envie uma mensagem para o WhatsApp 11 2178 1187 e acompanhe tudo o que acontece por aqui seguindo nossas redes sociais. @Central FJU. A Central FJU está localizada na Rua João Boemer, 225, no Brás, e está aberta todos os dias, esperando por você. Vem pra Central, vem pra FJU. A Central FJU abre todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 14 horas, aberto e disponível para todas as pessoas. No sábado, nós abrimos às 9 da manhã e no domingo, a partir das 11h30, você pode já chegar aqui na Central FJU e desfrutar de tudo que tem aqui para os jovens. É um bom ambiente, um ambiente saudável. Você pode fazer diversas aulas aqui para que você se enturme com essas pessoas, desenvolva o seu talento, mas, claro, você se aproxime de Deus, porque se você se aproximar de Deus, se você fazer as escolhas certas na sua vida, você vai ter bons resultados. Então é por isso a Central FJU, para que você esteja neste ambiente que pode te ajudar a você melhorar de vida e transformar ela, porque eu digo melhorar e transformar. Melhorar quando você começa a fazer uma atividade, mas transformar quando você conhece a Deus de verdade. E isso, quando acontece, essa mudança acontece dentro de você. É de dentro para fora. Já compartilhou a live? Como eu disse anteriormente, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, Força Jovem Universal. E no Instagram, oficial FJU, porque a história do Kaique e da Tainá, que está aqui conosco hoje, vai ajudar muito você a entender qual é a dificuldade de alguém que está afastado. Você que já é da Força Jovem, você que está seguindo a fé, você vai entender o que passa na cabeça de um afastado. E se você se afastou, você vai entender o que você deve fazer para mudar esta situação. Neste final de semana, nós teremos o Encontro Jovem Cadê Você? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas hoje, segunda-feira, nós temos aqui
do ladinho do Templo de Salomão, com a galera da FJU, o nosso Algo a Mais. É o dia de aprender mais de Deus. Eu vou colocar essa chamada para você entender um pouco mais o que essa reunião tem de tão especial. E jovens, centenas de jovens, todas as segundas-feiras, se reúnem aqui para terem um algo a mais de Deus para as suas vidas. A rotina parece simples, mas ela engole a gente aos poucos, um dia após o outro, e nos acostumamos a viver no piloto automático. Mas no meio de tudo isso, será que Deus ainda tem espaço na tua vida? Será que tu tem feito algo a mais por Ele? Tem jovens que ficam relutando. Deus já chamou, mas ele fica relutando. Até quando? Até quando você vai relutar? O algo a mais não é só uma tarefa na sua agenda. É a oportunidade de decidir parar tudo para falar com quem nunca deixou de te ouvir. Pare de fazer o mínimo para Deus, porque Ele quer dar o máximo para você. O algo a mais é para quem entendeu que Deus não é parte da rotina. Ele é o motivo de toda ela. Não viva no automático. Firme a sua fé e cresça de verdade. O mundo tem te acelerado, mas a sua escolha é parar, respirar e buscar um algo a mais com Deus. O que eu aconselho você? Prepara um caderninho, traga uma caneta para você anotar. Sabe quando você recebe pérolas, algo assim que você tem que guardar na sua vida? É o que nós recebemos todas as segundas-feiras aqui no Algo a Mais. A partir das 19h30, aqui na Catedral, todos são bem-vindos. Avenida Celso Garcia, 499, aqui na Catedral do Brás. Mesmo você que não faz parte da Força Jovem, a reunião é aberta para todos. A reunião do Algo a Mais, o Encontro Jovem, não é restritamente para os jovens que são da igreja. Nada disso. É para todos. Todos que querem ser diferente e investir no que mais importa, que é na eternidade, porque tudo nesse mundo passa. Kaique, hoje também é um Algo a Mais lá na sua igreja. Sim. Qual é o horário lá? É às 7 horas da noite. Às 7 horas. Qual é o endereço? Avenida Brasil, 888, em Ferraz de Vasconcelos. Então a galera da FJU de Ferraz de Vasconcelos estará lá junto e misturado. Com certeza. Então a partir das 19 horas, das 7 horas da noite. Sim, senhor. E lá, Tainá? Lá é 7h20. 7h20. Na Estrada das Taicas, 3782, Jardim Rincão. Jardim Rincão. Então a galera da FJU de Rincão vai estar lá junto e misturado. Com certeza. Então hoje você pode, ou em Rincão, ou em Ferraz, ou vir aqui com a galera da FJU do Templo de Salomão. Como eu disse, são reuniões abertas. As reuniões da Força Jovem não é restrita a quem é da Força Jovem. É para todos os jovens. Se você tem entre 15 e 25 anos, então você pode vir e você, com certeza, vai se juntar aqui com uma galera diferente e, claro, vai ter a oportunidade de aprender qual é a vontade de Deus e mudar a sua história e transformar a sua vida por completo. É isso que Deus quer fazer, tá bom? Ele quer não melhorar, ele quer mudar. Eu quero que você acompanhe a história dessa pessoa que participou do Algo a Mais, investiu no relacionamento dela com Deus e hoje está totalmente diferente. Meu nome é Natália e hoje eu vou falar o quanto a reunião do Algo a Mais foi e tem sido importante para mim. Eu sou da Igreja Universal há 20 anos. Na verdade, eu fui criada na Igreja Universal. Só que nesse tempo que eu permaneci na igreja, eu nunca levei a sério. Fazia tudo que era orientado na igreja. Porém, não fazia nada a sério. Fazia apenas por status. Porque eu tinha vergonha das pessoas verem que eu não estava praticando o que estava sendo ensinado. E eu estava cansando de ser essa pessoa com dupla personalidade. Eu não estava conseguindo mais manter essa aparência. Então eu percebi que a reunião da Algo a Mais é uma reunião para quem quer mais de Deus. Para quem quer conhecer a Deus, porque eu não conhecia. Por mais que eu tivesse todo esse tempo, eu não conhecia, eu não sabia quem era Deus. Então foi nessa reunião
que eu conheci, que eu entendi de fato o que eu deveria fazer e como eu deveria fazer. E hoje eu sou feliz de verdade, hoje eu sou batizada com o Espírito Santo, tive meu encontro com Deus e eu quero fazer o convite para você, que talvez procure esse algo a mais lá fora, com amizade, com bebida, com amigos, você não vai encontrar. Vem conhecer, porque nessa reunião você vai saber o que é ser feliz de verdade. Assim como a Natália investiu no relacionamento dela com Deus, participando da reunião do Algo a Mais, você pode fazer hoje essa escolha e estar conosco em um dos polos da FJU, tá bom? Agora, Tainá, eu queria que você dividisse um pouquinho a história conosco. Você teve a oportunidade de chegar na igreja, nasceu, né? Dentro da Igreja Universal, foi isso? Sim. Uma oportunidade de ouro, eu posso dizer assim. Sim, e o que aconteceu que você saiu? Na verdade, eu era da IBI, né? Eu ia com meus pais, com meus irmãos, ele tinha responsabilidades da igreja. Pelo que eu me recordo, os meus pais não... Era só membro. Agora, meus 2 irmãos tinham responsabilidades. Então, com o tempo que eu fui percebendo que eu não estava mais indo, eu chutava para 6, 7 anos de idade, eu comecei a me afastar. Dependia deles, então não tinha como eu ir à igreja. Então, a sua família toda ia para a igreja. Sim. E eles começaram a parar de ir. A parar de ir? Então, eu parei também, porque eu dependia deles. Então, com o tempo, eu fui crescendo, eu fui conhecendo amizades dentro da escola. Com o tempo, eu fui influenciada a conhecer pessoas do mundo. Já com 12 anos, já maior, eu conheci amizades que se relacionavam com meninas. E me chamava. E eu falava, mas isso não é certo. Então, eu tinha a curiosidade de conhecer também. O porquê eu estou ali, por que eu não faço isso? Então, eu fui experimentar. Com o tempo, eu fui conhecendo também outras amizades do mundo. Eu fui conhecendo o cigarro eletrônico já com 13 anos de idade. Tudo isso escondido dos meus pais, porque eu tinha um certo medo também. Fui conhecendo as bebidas. Então, eu comecei a sair. Mãe, eu vou ali, mas mentia. Comecei a mentir também, coisa que eu não fazia, eu comecei a fazer. Então, eu saía com os amigos, e sempre um vazio, sempre tinha um vazio. Naquele momento, sempre, né, preenchia naquele momento momentâneo. Só que depois, quando eu chegava em casa, era aquele vazio enorme. O porquê eu tô fazendo isso? Eu nunca entendia. Então, com 15 anos, eu já comecei a sair sozinha, com primas, né, com colegas que eu fui conhecendo também. Eu conhecia prostituição, porque eu via pessoas fazendo, então eu tinha curiosidade. Tudo isso por conta da curiosidade. E eu fui encaminhando, eu fui influenciada. E sempre um vazio, sempre um vazio. Toda vez quando eu chegava em casa, era um vazio enorme dentro de mim, pastor. Eu não sabia o porquê eu tinha aquilo. E sempre, quando eu sempre lembrava um pouquinho da escola da IBI, porque às vezes eu não tinha o conhecimento da palavra. Então, com o tempo, eu fui saindo mais, eu fui me afundando mais nisso. Comecei a conhecer a maconha, através de colegas também na época, e eles me influenciaram. Experimenta, é bom, isso vai passar, a sua dor vai passar, o que você está sentindo aí dentro, porque vai passar, está dentro de você. E eu ia, sempre indo pela cabeça deles. Comecei a beber bebidas fortes, comecei a sair. Eu sempre fui bem pontual com as minhas coisas, assim, nunca cheguei a chegar em casa em outros dias, não, sempre chegava no horário certo. Mas com o tempo eu fui só me afundando nisso, pastor. Comecei a conhecer a pornografia através de amizades também. Fui pegando um vício, é um vício inexplicável. Quando você começa a assistir, você quer depois só assistir aquilo. Pode acontecer o que for. Mas você quer se acalmar, então eu vou na pornografia, eu vou na bebida, eu vou na maconha. E isso foi seguindo, pastor, até os meus 18 anos. Eu sempre tive colegas do FJU que cresceu comigo também na EBI e sempre me chamavam. E eu nunca aceitava, sempre recusava. Recusava, não vou, eu não quero. E às vezes eu falava muito pesado com os pessoal da FJU, que depois até eu me sentia um pouquinho mal.
Então, ele sempre insistindo em mim, obreira, sempre insistindo em mim, vamos, Força Jovem, Deus, ele quer falar com você, ele quer mudar você, e eu não quero. Tem outro jeito para mim. Eu achava que tinha solução para meus problemas com outras coisas, não com Deus. Eu não queria saber de Deus. Então, as obreiras sempre indo, me buscando, falando comigo, eu sempre recusava. Até um certo dia que eu aceitei o convite para ir para o Força Jovem. E tudo que o coordenador estava falando, parecia que era tudo para mim. Eu falava, meu Deus, mas isso no mundo é normal, eu faço isso. Para me fazer feliz, eu faço isso. Eu me sinto bem. Só que depois, com o tempo, eu fui percebendo que não me fazia bem. Era momentâneo. Então, eu peguei, mas não liguei. Eu saí da igreja do Força Jovem, fui uma vez só, depois de maior. Eu fui só uma vez e depois eu não queria mais saber de nada. Então, eu continuei. Eu tô aqui pensando, você vai continuar contando a sua história, mas você vê que a sua vida era cheia de coisas, né? Você foi se enchendo, buscando em vários lugares, mas ao mesmo tempo vazia dentro de si, né? E você era muito fácil de influenciar. Sim. Né? Todo mundo te influencia, porque todo mundo te influenciava dos seus amigos. Você disse que entrou nas drogas, experimentou o cigarro, quer dizer, bebida, à noite, você experimentou várias coisas na sua vida, conheceu a pornografia, porque alguém te apresentou, né? Alguém te influenciou para isso. Mas a palavra de Deus não conseguia te influenciar. Não porque as pessoas de Deus não conseguiam te influenciar. Não. O mal te influenciava, você era uma esponja para isso, tudo que vinha do mal você absorvia, mas as coisas de Deus você rejeitava. Porque vinha essa cabeça, né? Eu vou conseguir ser feliz sozinho. Eu vou conseguir ser feliz. Eu vou ter outro jeito para ser feliz. Eu não preciso de Deus para ser feliz. Eu pensava isso. Mas pelo contrário, né? Sem Deus a gente não é nada. E eu não entendia isso. Então eu comecei a me envolver com meninas, comecei a namorar com meninas, comecei a me prostituir com meninas em festas, em baladas. Então isso, eu fui me aprofundando nisso. Eu achava que isso me fazia feliz, mas era só no momento mesmo. Então eu aceitei de novo o convite. Sendo de novo, fui lá, as obreiras indo lá em casa de novo, batendo lá na porta. E eu aceitei. E a mesma coisa, não quis saber. Só quando eu cheguei no meu fundo de poço mesmo, pastor, foi quando eu tive uma crise de ansiedade. E eu falava, eu vou dar um fim em mim. Eu não quero mais viver isso. Então eu procurei também o Força Jovem. Cheguei a procurar uma amiga também, que me trouxe para o Força Jovem, que cresceu junto comigo. A gente estudou juntas, já foi juntas para a igreja, na IBI também. E ela sempre me chamando, eu sempre recusando. Mas dessa vez eu tinha aceitado o convite. E eu fui para o Força Jovem. Nisso, o meu irmão também, que estava meio afastado, ele voltou. E eu comecei junto com ele, de domingo, de quarta-feira. E foi isso. E aí a palavra já foi entrando, já fui percebendo que eu precisava mudar, que eu precisava renunciar a tudo que eu tinha que renunciar. Para mim, eu descobri como eu ser feliz. Então, ali, aos domingos, às quarta-feiras, eu fui começando a ir. Eu ia pela manhã, porque eu estudava, né, à noite, e a escola também me influenciava muito. Eu era as famosinhas da escola, né? Era conhecida como Tata Silva dentro da sala de aula das escolas. Então, com o tempo que eu fui para a igreja, eu fui percebendo que eu não queria mais nada do mundo. Eu fui pegando nojo das coisas do mundo. Comecei a ir de sexta-feira para a igreja sozinha depois, pelas manhãs também. E eu fui deixando tudo, pastor, depois. Você vai contar dessa mudança, dessa virada, mas nessa época que você era famosa, eu queria tocar nesse assunto, a famosinha da escola, quem sabia o que a Tainá era de verdade? Quem sabia o que a Tainá trazia dentro de si? Porque se você era uma famosinha, você mostrava uma coisa para todo mundo, né? Mas quem te conhecia de verdade? Quem sabia o que estava dentro de você? Ninguém sabia. Você não falava para ninguém? Eu não falava para ninguém. Tipo, nem pros meus pais. Eu não desabafava com ninguém. Eu ficava ali quietinha. Eu chegava na escola com uma máscara. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, mas quando eu chegava no meu quarto, colocava a cabeça no travesseiro, só eu sentia o vazio enorme que tinha dentro de mim. Para você chegar ao ponto de ser essa pessoa famosinha na escola, o que você tinha que fazer? Ser igual a eles. Ser igual a eles. Ser igual a eles. Chegava a mentir para
estar no mesmo padrão deles, Sim. dizer que fez coisas e não fez? Sim, já cheguei. Ah, vamos ali, vamos fumar uma maconha, eu ia. Ah, vamos ali, cabular aula, cabulava. Vamos ali em um barzinho. Mesmo sem querer? Mesmo sem querer, eu ia. Só pra estar no meio daquelas pessoas e virar a famosinha da escola. Uhum. Fazer parte daquele Grupinho, círculo, né? Aquele daquele grupo círculo. de pessoas. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem se encaixar. Na realidade, se você faz isso, você tem um vazio dentro de você e você pensa, você acha, você imagina que tendo essas amizades, essas pessoas perto de você, você vai ser completo. Mas para pensar um pouquinho, só um pouquinho. Esses amigos de fato preenchem você? Eles trazem para dentro de você a felicidade. Eu não estou dizendo momentos de felicidade. Eu não estou dizendo momentos que você descontrai, momentos que você sai, momentos que você fica feliz. Eu estou dizendo de fato quem você é. Porque uma coisa é o que você é, outra coisa é o que você faz ali, o que você tem ali. Outra coisa é quem você é. Quem você é, você descobre quando você está sozinho. Quem você é, você descobre quando não tem ninguém do seu lado. Isso aí é quem você é. Agora a pergunta que de milhões eu posso dizer assim: você quer continuar sendo essa pessoa? Isso que você tem vivido está bom para você? Se não está, Deus está te dando a oportunidade de voltar. De voltar para os caminhos dele e ser diferente. Como eles falaram aqui inicialmente, não é fácil. Tainá chegou aí uma vez, parecia que a reunião tinha sido para ela. Não adiantou. Ela foi embora, porque na cabeça dela, eu vou conseguir ser feliz do meu jeito. Olha o quanto é difícil. Ela voltou a segunda vez com muita insistência de alguém que foi lutar por ela. E a gente vê o outro lado da história, alguém lutando pela Tainá. Nem ela queria nada, né? Ela ia na igreja mesmo sem querer, porque alguém arrastou ela. Olha o quão importante o papel do ganhador de almas. Mas a Tainá descobriu: esse caminho que eu tô indo não tá me trazendo felicidade. Como é que foi esse momento, Tainá, de crise? O que aconteceu? Eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E eu só lembro que eu chorava muito. Eu falava, como o senhor falou, isso tá sendo bom pra mim? Essas amizades tá sendo bom pra mim? Não tá. Então comecei a lembrar da amizade da Força Jovem. Eles vindo me buscar, eles se preocupando comigo, coisa, tipo assim, a amizade que o mundo não fazia. Ah, eu tô aqui com você, mas quando acontecia alguma coisa, eles viravam as costas. Então eu comecei a colocar na balança tudo isso. E eu peguei e falei, não, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Fui convidada de novo para Força Jovem. Aí eu aceitei. Aí a palavra entrou. Tudo aquilo que o coordenador na época estava falando sobre a pornografia, sobre a bebida, as drogas, eu comecei a entender que tudo aquilo ali não era normal. Era um mal que estava agindo. Então eu comecei a entender. Então eu comecei a ir para a igreja, mesmo sem ninguém me convidando, de quarta-feira, de domingo, de sexta-feira, eu fui me libertando. E eu fui deixando as coisas do mundo. Quando eu recebi alguns convites, eu não quero. Eu vou focar aqui, eu vou na reunião. Ou senão, às vezes eu ia evangelizar, às vezes eu ficava mais conectada com as coisas do Força Jovem, vendo as coisas do Força Jovem. Quando a minha amiga me chamava para alguma reunião, eu ia. Então, eu peguei e comecei a deixar tudo. Tinha aquelas vontades? Tinha. Foi muito difícil de largar um relacionamento que eu tive com uma garota, que eu namorava na época, com uma menina. Então, foi muito difícil de eu largar ela. E largar também a pornografia. Uma das coisas mais difíceis também, pastor, de largar a pornografia. Porque é um vício. Porque tudo que acontece, você quer desestressar, você quer ficar calma. Então, você vai naquilo que deixa você calma. Então, eu peguei, comecei a deixar de lado tudo isso. Quando foi em uma sexta-feira, fui numa reunião. E eu falei assim, eu vou decidir me batizar. Só que eu me batizei de verdade no domingo. Após da reunião, ouvi a palavra. Eu falei assim, não, eu vou tomar uma decisão. Eu vou me batizar. Me batizei, comecei indo pro Força Jovem. E nisso, só me alimentando com a palavra de Deus. Lendo a Bíblia, focando mais em fazer jejum, que me ensinaram como fazer jejum, como ler a Bíblia. Então,
assim foi seguindo, até eu descobrir o que é o Espírito Santo. Eu falei assim, eu sempre ouvia alguém falar do Espírito Santo. Eu falei, o que é Espírito Santo? Eu vou descobrir o que é Espírito Santo. Então eu fui entender o que era o Espírito Santo. Falei assim, eu vou buscar toda a minha força, eu vou entregar o que entregar. O que for possível para entregar, eu vou entregar para Deus. Então eu entreguei a pornografia de verdade, parei de assistir. Entreguei o relacionamento, entreguei as bebidas, entreguei o cigarro eletrônico, entreguei tudo que eu tinha que entregar, pastor, para receber o Espírito Santo de fato e de verdade. E aí eu lembro que eu estava no quarto e eu comecei a buscar com toda a minha força. Comecei a buscar. Isso estava perto do jejum de Daniel, quase na semaninha do jejum de Daniel. E quando eu estava buscando de verdade, eu tive a certeza que eu tive o Espírito Santo, que eu recebi o Espírito Santo. E desde lá para cá, eu não sinto mais vontade de beber, eu não sinto mais vontade de assistir pornografia, de me relacionar com mulher. Pelo contrário, só fazer as coisas de Deus, só fazer a vontade de Deus. E dentro de você, aquele vazio, a tristeza? Saiu. Acabou. Isso faz quanto tempo? Isso faz 3 anos. 3 anos. 3 anos. Tainá, teve alguém que não desistiu de você? Porque você falou que pessoas iam ir atrás de você. Eram pessoas diferentes ou teve uma pessoa que você pode dizer assim, olha, essa pessoa lutou por mim? Teve uma obreira também que lutou muito por mim, que desde pequenininha me viu crescer. E uma amiga, né, que cresceu comigo também, dentro da escola e na EBI. Que ela sempre me chamava por Força Jovem. Qual o nome delas? Dalila e Obreira Gabi. Então você poderia ser uma Dalila, uma Obreira Gabi, na vida de alguém. Sabe? Pessoas que não desistem de ninguém. A Tainá, eu imagino que quando elas olhavam para a Tainá, muitos poderiam pensar assim, a Tainá é um caso perdido. Ela não quer nada com Deus. Tantas vezes que a gente foi atrás dela. Bateu na casa dela, ela ignora, ela é ignorante com a gente, ela recusa o que a gente está falando, mas as duas não, foram até o fim. E assim como elas estão assistindo agora e sendo, assim, felizes por terem sido o instrumento de Deus na vida da Tainá, você também pode ser na vida de uma pessoa. Ir atrás. Esse final de semana nós teremos o Encontro Jovem Cadê Você? 10 leprosos foram curados. Somente um voltou. E quando ele voltou, o Senhor Jesus perguntou para ele, cadê os outros 9? Não foram 10 os limpos? Quantos que começaram junto com você? Na IBI, no FTU, que às vezes nem é FTU, não é FTU, é Força Team, né? Eu não sei. Às vezes já fez parte da Força Jovem com você, de uma tribo, de um projeto, vocês já evangelizaram juntos, você já foi para um evento junto com essa pessoa, um evento da Força Jovem, e hoje essa pessoa não está mais. Ela abandonou, ela desistiu, aconteceu alguma coisa, ela se enfraqueceu, ela foi influenciada pelo mundo. Mas isso não importa. O que importa é o nosso papel de não desistir de ninguém. Não ficar ninguém para trás. Não é isso que dizem aí no mundo? Eu não vou deixar ninguém para trás? Imagina no reino de Deus. Então vá atrás essa semana, bate na porta, insiste, manda mensagem de novo, liga. E não fica só no WhatsApp, não. Eu estava falando para os jovens aqui no templo. Não é ficar só atrás do WhatsApp, não. Vá lá na casa da pessoa, bate lá, arruma o endereço dela. Quando você chegar na porta da casa dela, ela vai se assustar. O que você está fazendo aqui? E aí você diz para ela, Jesus perguntou por você. Porque enquanto eu falo isso com você, vem na sua cabeça pessoas que participavam com você. Então vá atrás delas. E se você está afastado, você fez igual a Tainá. Você errou muito. Você fez besteira. Você traz culpas dentro de você. Você hoje está viciado. Deus te quer. Deus, Ele, todos os dias, a Bíblia fala que a misericórdia dele se renova pela manhã. Ele te quer. O que você precisa é dar um passo em direção a Ele. Você pode procurar esse final de semana em todos os polos da FJU. São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Pará, em todos os lugares, no Ceará, todos os lugares. Nós estaremos te esperando de braços abertos. Todos os jovens estão nesse espírito de receber você que está afastado. Como
O Kaique, daqui a pouco vai contar a história dele, falou. Às vezes, vem na sua cabeça, como é que eles vão me receber lá? Será que eles vão me julgar? Ninguém vai te julgar, não. Tá todo mundo esperando assim, ó, de braços abertos. Vem logo, volta logo. É a sua chance de você voltar, ter felicidade. Não é voltar para a igreja, não. É voltar a ser feliz. É voltar a ter paz. É diferente de você maquiar para as pessoas. É você ser quem você é. Ser feliz de verdade. Então, eu te convido para estar com a galera da FJU aqui do Templo de Salomão, neste sábado, a partir das 16 horas, na Avenida Celso Garcia, 499, aqui na Catedral, nesse lugar que você está vendo aí, aqui na Catedral do Brás. Nós vamos te esperar aqui, uma galera animada, mas o principal, você terá a oportunidade de se encontrar com Deus. Nesse final de semana, Tainá, o Encontro Jovem na sua igreja, de que horário, que dia? É de domingo, às 4 horas da tarde. Domingo às 16 horas. E o endereço mesmo? Estrada das Taicas, 3782, Jardim Rincão. E Kaique, lá? No domingo, às 1 hora da tarde. Domingo, 1 hora? 1h30, no caso. 1h30? 1h30. Caramba, horário diferente, né? Domingo, 1h30, qual é o endereço? Na Avenida Brasil, 888. Avenida Brasil, 888. Então, se você quer encontrar uma galera diferenciada, você pode procurar a galera da FJU. Não estou falando diferenciado dos nossos polos aqui, não. Em todos os lugares, a galera da FJU tem um único espírito. Nós temos um lema, juntos e misturados. E com certeza você vai encontrar amigos de verdade. Não saia daí, a gente volta já já, sabendo mais da história do Kaique. Você está preparado para ativar a sua adrenalina? Vem aí o Projeto Esporte Jovem 2026, as Olimpíadas da FJU. Um evento que vai reunir mais de 1.500 atletas da Grande São Paulo em 2 dias de pura adrenalina, superação e espírito de equipe. Nos dias 16 e 17 de maio, o Centro Olímpico do Ibirapuera será palco de grandes disputas, disputando a medalha de ouro, futebol de campo, futsal, basquete, atletismo, natação, jiu-jitsu, boxe, vôlei de quadra e vôlei de areia. Mais do que competir, é sobre união, disciplina e mostrar do que você é capaz. É a chance de representar sua equipe, fazer novos amigos e viver momentos que vão marcar a sua vida. Então já anota na agenda, prepara a sua equipe e vem fazer parte desse grande evento. Projeto Esporte Jovem 2026. Você não pode ficar de fora. Avenida Ibirapuera, 1315, Vila Clementino. Para participar, acesse forçajovenuniversal.com e procure um polo da FJU mais próximo de você para se inscrever e competir. Força Jovem Universal. Aqui, a Força Jovem é você. Então vamos lá, Kaique, descobrir um pouquinho da sua história, como foi você ter a oportunidade ali de crescer a igreja. Você se afastou por volta de 11 anos? Aos 11 anos de idade. Aos 11 anos. Conta pra gente até esses 11 anos como foi e depois disso também, por favor. Então, pastor, eu cresci na igreja. Então, eu fui apresentado na igreja, cresci na EBI. Meus pais, eles eram da igreja. Então, a minha mãe, ela era membro. Meu pai, ele era evangelista. Meus irmãos também frequentavam a igreja. E a minha prima, ela era obreira. Então, eu cresci num lar cristão. Mas em casa tinha discussão, tinha briga frequentemente. Então, era meio que um lar meio destruído. Aos 10 anos de idade, eu entrei para a FTU. Eu segui firme na FTU, né? E eu tava muito firme. Eu senti que eu tava muito perto do Espírito Santo, porque eu tinha me batizado, eu tinha... eu tinha um primeiro amor com Deus, né? Então eu frequentava muito a igreja, eu estava todo dia ali evangelizando, ajudando o pastor, ajudando a obra de Deus. Mas teve uma época que eu comecei a me afastar aos poucos. Então, um sábado eu deixava de ir para reunião, uma segunda-feira eu deixava de ir para reunião, uma quarta-feira, uma sexta, não foi aos poucos. E foi aos meus 11 anos de idade que eu comecei a me afastar. E
eu tava muito influenciado com amizades. Eu era um moleque muito inteligente na escola. Eu era muito estudioso. Então sempre tinha aquele julgamento, né? Ah, você estuda demais, que isso, aquilo. Então eu meio que ficava muito chateado, né? Então eu queria me sentir incluído com aqueles grupinhos de amizade. Então foi onde eu comecei a ter amizades do mundo. Então, se eles bebiam, fumavam, falavam palavrão, mentia, brigava na escola, eu tava ali no meio. E foi aonde eu comecei também a ter relacionamentos com várias mulheres. Eu comecei a fumar aos meus 14 anos de idade, comecei a beber. No caso, eu fumava cigarro eletrônico, mas era sempre escondido dos meus pais, porque eles frequentavam a igreja, né? Então, eu deixei de vir para as reuniões. Eu vim um dia ou outro, mas não era firme. Eu só vinha aqui, mexia no celular no meio da reunião, dormia, só para minha mãe ela não poder ficar no meu pé. E foi aonde um obreiro ele começou a reparar que eu estava me afastando. E aí ele falou: Kaique, o que está acontecendo? Você está se afastando? Vamos mais para perto. E aí eu falava: obreiro, não quero ir para reunião não. Depois eu vou, outro dia eu vou. Eu sempre inventava uma desculpinha. Então minha vida estava toda destruída. Nesse período eu também estava entrando em fase de depressão. Eu não falo que eu tive depressão porque eu não teve diagnóstico, mas eu estava entrando em fase. Então eu me mutilava, à noite eu chorava. Então eu tinha uma rotina. De manhã eu ia para a escola, de tarde eu ia lá, me cortava, à noite eu ficava chorando, sempre entristecido. Eu sentia um vazio dentro de mim. Mas só que eu não sabia onde procurar esse preenchimento dentro de mim. Mas eu sempre procurava preencher através de bebida, cigarro, amizade, relacionamentos. Mas à noite eu sempre chorava, sempre sentia um vazio dentro de mim. E aí, aos meus 16 anos de idade mesmo, né, um obreiro, ele chegou em mim, esse mesmo obreiro que falou comigo, né, um tempo atrás, ele chegou em mim e ele falou: Kaique, eu não vou desistir de você. Eu vou continuar te convidando até você vir. E nem que eu tiver que ir lá na porta da sua casa, te chamar, gritar por horas lá por você, eu vou estar lá. E aí eu só dei uma risadinha pra ele e deixei de lado, isso aí. E aí eu fui embora, dei as costas pra ele. Mas eu sempre procurava estar longe de casa pra ele poder evitar que ele chegasse lá e me convidasse. Até que teve um dia que eu estive em casa, né, eu ia ir pro curso, isso foi no sábado. E aí ele convidou meu irmão para poder ir para a FJU. Meu irmão, ele é um ano mais novo que eu, né? Então ele convidou meu irmão. Só que o meu irmão, ele é um pouco mais tímido. Então ele falou que só iria se eu fosse junto. E aí eu fui, né? Eu fui para a reunião, mas eu fui com raiva, porque eu não queria estar lá. Eu não queria ver o pessoal de novo, porque eu não queria que eles vissem o estado que eu tava, aquele vazio que tava dentro de mim. E aí eu fui, do mesmo jeito. Só que chegando lá, eu vi que todo mundo tava alegre, né? Na hora do agita, né? Na hora do agita todo mundo tava alegre, tava dançando, celebrando a alegria em Cristo. E aí eu vi, caramba, eles estão todos felizes e eu aqui, bebendo, fumando, saindo todo dia, não tava preenchendo vazio, e eles só de estar ali, aqui na igreja, dançando, celebrando, orando, estão felizes. Então eu quero preencher também esse vazio que há dentro de mim. Mas só que era aquilo. Eu não peguei firme na igreja, né? Nesse período, eu tava vindo, assim, meio que obrigado na FJU. Mas aí teve uma reunião que isso me marcou muito. Foi uma reunião que o obreiro, ele falou assim: você não precisa disso para você poder viver. Se você tem um vício, se você tem um vazio dentro de você, você não precisa disso para você poder viver, porque você já foi feliz antes. Mas você não precisa desse vício para você poder viver, que tem algo muito maior para poder preencher esse vazio que há dentro da sua alma. E ele falou isso na reunião. Só que eu senti que foi para mim, porque estava retratando a minha vida. Porque eu estava sentindo um vazio muito grande na minha alma, que eu não estava mais aguentando. E aí eu comecei a vir mais para as reuniões, comecei a pegar firme, o obreiro começou a ficar no meu pé, um outro obreiro. E aí eu comecei a pegar mais firme, comecei a orar, comecei a ler mais a Bíblia, porque eu não lia. Se eu lia, era uma vez por mês, mas era só um versículo, assim, bem rápido, só para minha mãe não ficar no meu pé. E aí eu comecei a pegar mais firme, comecei a vir nas reuniões, comecei a vir na FJU, até que teve uma sexta-feira, que era de manhã, uma sexta-feira de manhã,
E aí eu sentei comigo mesmo, sentei ali no meu quarto, reservei um cantinho para mim e comecei a analisar a minha vida. E aí eu vi que a minha vida estava toda destruída e que eu não aguentava mais viver aquilo. Que eu não aguentava mais viver aquele sofrimento que eu estava vivendo, não aguentava mais aquele vazio que havia dentro de mim, eu não aguentava mais beber, fumar, ter aquelas amizades que eu tinha, porque a amizade, a amizade do mundo, ela te convida para poder experimentar tudo que há de bom no mundo. Mas só que quando você precisa delas, elas não estão ali para você. Então eu não aguentava mais isso. E aí Deus falou comigo assim, lê aquele livro que você tem ali na sua casa, que no caso era o livro Nos Passos de Jesus, versão para adolescente. E aí eu li ele todinho naquele dia. E aí o que me pegou muito foi na parte do batismo nas águas. Que eu tinha me batizado nas águas um tempo atrás, só que foi um banho de piscina, não foi um batismo verdadeiro. Então eu li e aí eu falei, eu preciso me batizar, eu preciso jogar fora aquele velho eu e poder pegar firme com Deus, porque é disso que eu preciso. Eu não quero mais viver essa vida que eu vivo. E aí no domingo eu me batizei pela manhã, após a reunião das 7, eu me batizei e aí eu comecei a viver uma vida nova. Isso foi no dia 2 de novembro de 2025. E aí eu comecei a viver uma vida nova. Comecei a pegar mais firme, mais ainda com Deus. Se eu lia a Bíblia uma vez no dia, eu comecei a ler 2 vezes. Eu comecei a buscar Deus de tarde. Então, eu sempre separava aquele momento para Deus. E aí, no dia 14 de novembro, ia acontecer uma vigília, que no caso é a vigília da pressão máxima. Então, um obreiro, ele começou a me preparar para essa vigília. A gente conversou, né? E aí eu falei para ele o meu desejo de receber o Espírito Santo. Então, ele começou a me acompanhar mais. A gente fez propósito junto pela madrugada, às 4 horas da manhã. A gente estava ali buscando. Eu comecei a jejuar. Então, para essa vigília, eu fiz um jejum de 36 horas para Deus poder ver o meu esforço e poder ver o meu desejo que eu tinha por Ele. Então, eu fiz esse jejum. Comecei a buscar muito mais em casa. Comecei a evangelizar na escola, na rua. A ir para a igreja nos sábados pela manhã, ficar o dia inteiro ali na igreja para Deus poder ver meu esforço. Não para o pastor poder ver, caramba, ele tá aqui na igreja todo dia, então eu vou ajudar ele a ir para a obra. Não, eu não queria isso. Só queria que Deus pudesse ver o meu esforço. Então, chegou o dia da vigília e aí eu fui. Mas eu fui em espírito e decidido que nesse dia eu iria receber o Espírito Santo. E chegando lá, eu lembro que o bispo ele falou assim, essa pode ser mais uma vigília ou a sua vigília. E eu coloquei dentro de mim, essa tem que ser a minha vigília. Eu não posso sair daqui sem o Espírito Santo. Porque eu já sabia que se eu saísse dali, eu ia morrer. Se eu morresse, eu ia pro inferno. E eu não queria ir pro inferno. Porque tinha um temor dentro de mim. Então, eu participei da vigília pela madrugada. Que foi no dia 15 de novembro, pela madrugada, né? O bispo ele falou assim, vem aqui na frente todos vocês para buscar o Espírito Santo. E eu lembro que eu fui ali correndo. Eu fui um dos primeiros a chegar ali na frente, porque eu queria muito o Espírito Santo. Queria muito preencher aquele vazio que havia dentro da minha alma. E aí eu fui. E aí o obreiro, ele também disse para mim um dia que se eu buscasse o Espírito Santo de todo o meu coração, 2, 3, 4, 5 vezes mais, e se eu me entregasse de corpo, mente e alma, eu iria receber ele. Então assim eu fiz. Eu levantei a minha mão o mais alto que eu pudesse, e aí eu comecei a orar, comecei a buscar. Eu falei, Pai, de todos os pecadores eu sou o pior, mas eu preciso do teu Espírito. Porque eu cresci na igreja, eu ouvi a tua palavra, mas eu me afastei dela. E eu preciso preencher esse vazio que há dentro de mim. Eu preciso do Espírito Santo para receber a salvação. Eu preciso do Espírito Santo para eu poder fazer a tua vontade. E aí eu comecei a buscar. Eu lembro que estava tocando louvor, não sabia cantar ele. Então eu comecei a buscar mais e mais e mais e mais. E aí eu não estava ligando para ninguém que estava do meu lado. Eu só estava ligando ali pro meu eu. Eu estava querendo o Espírito Santo de verdade mesmo. Então eu comecei a gritar, eu falei, Pai, por favor, desça dentro de mim, eu preciso de ti, preenche esse vazio que há dentro da minha alma. Assim como o Senhor fez com Paulo, que o Senhor veio fazer comigo, que ele foi um dos piores pecadores que havia, que ele matou um dos seus servos, então que o Senhor veio fazer assim comigo também. Eu não cheguei a matar ninguém, mas que o Senhor venha ver esse desejo que há dentro de mim. E aí, nessa madrugada, eu recebi o Espírito Santo. Todo o vazio que havia dentro do meu coração foi embora. Eu senti uma alegria, uma vontade. Eu senti uma vontade de sair correndo ali pela igreja inteira e falar, eu recebi o Espírito Santo. Porque foi a maior alegria que eu tive naquele dia. E a partir desse dia, quem é você hoje? O que aconteceu dentro de você?
Então, pastor, depois de que eu recebi o Espírito Santo, desde então eu tenho sentido mais amor pelo próximo, eu tenho sentido mais uma paz. Quando eu deito no travesseiro, eu sinto uma paz, eu consigo dormir, porque antes eu não conseguia dormir. Eu sou uma pessoa mais feliz, sou alegre, não tenho mais momento triste para mim, todo momento para mim é alegre. Então, todo dia eu estou ali buscando o Espírito Santo mais e mais, porque cada dia é uma experiência nova, né? E hoje você tem paz, se automutila ainda? Não, senhor. Não mais? Não mais. Não mais. E quem foi que te ajudou na sua caminhada? Foi o obreiro Emerson. O obreiro Emerson e o obreiro Samuel. O obreiro Emerson, ele sempre ia lá na minha casa, me chamava, e eu sou o discípulo do obreiro Samuel. Você veja, né? Isso. Pessoas que ajudaram o Kaique. Foram lá, foram atrás, tiveram paciência. Viu o que ele falou? Que ele ia lá pra Força Jovem. Então eu peguei até o telefone aqui pra mostrar. E aí ele ficava no celular. Eu fico imaginando eles olhando pra ele, né? No meio do encontro jovem ali, mexendo. Quer dizer, não estava nem importando. Você falou uma coisa, né? Você disse assim, eu não sabia como preencher o vazio. Na verdade, há muito tempo Deus falava com você e você o rejeitava, né? Há muito tempo, às vezes, Deus fala com você. E você, como que eu vou resolver esse problema? É a mesma coisa se você tiver um copo com água na sua frente, né? Você está com sede. E você diz assim, poxa, como que eu quero matar minha sede? Eu quero matar minha sede, tá lá o copo. Mas você rejeita aquilo. A mesma coisa é a palavra de Deus. Deus tem falado há quanto tempo com você? E você busca em tantas coisas. Você busca em relacionamentos, você busca em amizade, você busca em comprar isso, comprar aquilo, para trazer a felicidade para dentro de você. Mas a criatura, longe do Criador, por si só vai faltar algo. É uma peça que falta. Imagina, alguém que criou algo ficar com esse algo longe de si. Você querendo viver independente. Nós não somos independentes, nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos dele para tudo. Respira aí. Tá vendo? Você é dependente até para viver. Se Deus tirar, acabou. E você acha que a sua felicidade vai vir da onde? Você acha que a alegria vai vir da onde? A paz vai vir de onde? Vai vir de Deus. E você tem a oportunidade de voltar nesse final de semana, aproveitar a chance que Deus está te dando, mudar a sua história. Fazer, de fato, escolha certa. Os dois aqui fizeram escolhas erradas, mas teve um dia que eles escolheram certo. O dia que a Tainá falou, eu vou ficar, eu vou fazer o certo. O dia que o Kaique disse, eu vou fazer o certo. Naquele dia, eles viraram o jogo. Lembra que você estava falando, né, Tainá, que a coisa mais difícil para deixar foi a pornografia. Mas aí daqui a pouco você disse assim, eu deixei a pornografia. Sim. Quer dizer, por que era difícil? Porque você não tinha se decidido. Mas quando você se decidiu, acabou, né? Porque uma coisa é querer, né? Eu quero mudar, isso é uma coisa. Muita gente quer tanta coisa. Tem gente que quer ficar forte, mas não vai na academia. Querer é uma coisa. Buscar força é outra. Tem gente que quer ser de Deus. Agora, quem de fato vai se tornar de Deus, toma uma decisão. É uma decisão que você precisa tomar. Você que está fraco, você que está longe de Deus, o melhor tempo que você pode voltar é agora. Estamos vivendo aí o jejum de Daniel, estamos mirando o dia 24, porque será o domingo de Pentecostes, aonde o Espírito Santo vai descer e vai mudar o seu interior e vai fazer você ser completamente diferente. Você quer mudar? Você quer, de fato, de verdade, ser feliz? Então, esteja conosco nesse final de semana, aqui com a galera da FJU do Templo de Salomão, sábado a partir das 16 horas, Avenida Celso Garcia, 499. Será o Encontro Jovem. Cadê você? A pergunta que Deus faz e nós fazemos. Cadê você? Volta para a família FJU. Sai daí de onde você está, do meio desse tormento, dessa angústia, das lágrimas, da dor, do vazio, e vem para o ambiente de Deus e com certeza Ele vai mudar onde ninguém pode mudar. Ele vai preencher aonde ninguém pode preencher. 1h30 lá em Ferraz, neste domingo. Qual é o endereço? Avenida Brasil 888. E lá em Taipas, 4 horas da tarde. Então, é domingo, né? Domingo. Domingo, 4 horas da tarde. Então você pode procurar a galera da FJU mais próximo de você. Saiba
que se você tomar essa decisão hoje, você pode mudar já a sua história. Você pode mudar já a sua vida. Falar em hoje ainda tem algo a mais, às 19h30, nesses endereços também, e o deles são às 19, né? Isso. Lá, E 7h20. E 7h20. Então, chegou por volta de 7 horas, já chega, e com certeza você vai encontrar ali uma galera diferente, jovens que querem de fato o seu bem. Como essa chamada que fala sobre o jejum de Daniel que estamos vivendo. Se você foca em cuidar do corpo, colhe saúde. Se você foca em estudar, colhe conhecimento. Se foca na carreira, ela cresce. Se tudo que você foca gera resultado, imagine o que pode acontecer se você focar em Deus. Jejum de Daniel. 21 dias de foco nas coisas de Deus, para uma transformação de vida. De 3 a 24 de maio. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em uma igreja universal. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar. Então venha viver essa fé e investir no seu relacionamento com Deus, que é, de fato, o melhor investimento que você pode fazer. Então, nesse final de semana, no Encontro Jovem, nós estaremos falando mais sobre o jejum de Daniel, esse derramamento do Espírito Santo e, claro, Deus estando assim para você, de braços abertos. Deus e toda a galera da FJU estamos de braços abertos para te receber de volta. Se você diz assim, poxa, eu queria tanto falar com alguém, eu queria desabafar, eu queria pedir ajuda para mim voltar, então entre em contato conosco, manda uma mensagem para a gente através do Instagram, ou você pode falar através desse WhatsApp, 11 23 92 69 10. Manda uma mensagem, eu quero voltar, estou sem forças, nós vamos te ajudar, tá bom? Kaique, Tainá, muito obrigado por terem vindo, que Deus abençoe vocês, e a gente se encontra por aí. Deus abençoe vocês, dá tchau para eles. Tchau, tchau. Pessoal. Vem, só vem ser jovem, nota 10, você também. É só acreditar que a vida vai ser bem melhor. Mas se tiver difícil, saiba que você não está só. E mesmo que tiver motivos para desistir, a força pra continuar você encontra aqui. Vem, só vem ser um jovem muito diferente. Vem, só vem ser um jovem nota 10, você também. Vem, só vem ser um jovem muito diferente. Vem, só vem ser um jovem nota 10, você também. Vem, só vem ser um jovem muito diferente. Vem, só vem ser um jovem nota 10, você também. Vem, só vem ser um jovem muito diferente. Vem, só vem ser um jovem nota 10, você também.